Queriam aceitá-lo ou não, tinham que saber que em Israel havia um profeta. Per proteggersi bocca e naso e mantenendo distanza di almeno 1 metro. Gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere a casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale, ma deve avvisare telefonicamente il medico curante. Chi proviene dalle zone rosse oppure sospetta di essere a rischio si mette in quarantena fiduciaria per 14 giorni. Lo stesso vale per i suoi componenti familiari. Grazie. Queridos no Senhor. O texto com o qual começamos este vídeo é extraído do livro de Ezequiel, onde o Senhor disse ao profeta para não se preocupar com o que as pessoas diriam em suas palavras, porque queriam aceitá-lo ou não, tinham que saber que em Israel havia um profeta. Agora, depois que a graça passou para os gentios, a palavra do Senhor não foi endereçada a uma pequena nação, mas a todo o mundo. E de acordo com a palavra do Senhor, antes do arrebatamento, Deus teria enviado um homem com um ministério profético com o espírito de Elias, para testemunhar, desde que Elias foi arrebatado, que na vinda desse profeta duas coisas eram esperadas. 1. O rapto da igreja. 2. O terrível dia do Senhor. Como no tempo de Elias, o falso sistema religioso de Israel foi punido, então neste tempo teremos a mesma coisa. Deus prometeu em Apocalipse que a grande prostituta com suas filhas unidas pelo ecumenismo seria julgada. Não é por acaso que a manifestação promovida pelo Papa Francisco sob o nome de um pacto global e que teria visto figuras religiosas importantes por um ecumenismo mais coeso foi transferida para Outubia. O logotipo usado, que representa o mundo com toda a sua habitantes unidos, ambos de certa forma iguais aos do coronavírus que produziram o efeito oposto, ou a divisão e fechamento das fronteiras. Agora, antes que o Senhor libertasse Israel do Egito, Ele o pune sob os olhos de seu povo. É uma coincidência que, na próxima Páscoa, o povo de Deus esteja vendo essa praga do coronavírus? É uma coincidência que ocorreu neste tempo que marca o 57º ano desde a abertura dos selos e de acordo com a palavra de Apocalipse 10:7, o tempo não seria mais? 5 significa graça e 7 significa cumprimento, portanto graça completa. O vídeo anterior mostra as diretrizes estaduais para ficar em casa. É uma coincidência que sempre na Páscoa, enquanto Israel permaneceu dentro de casa no final da última praga, para que hoje o mundo esteja trancado em casa? Não é coincidência. E eu vou provar isso para você, deixando o próprio profeta falar e mostrando a noiva e alguém que ainda está zombando do profeta, que este dia foi profetizado, e como eu sempre digo, vou me apressar a Abraão. O que vou fazer? Como herdeiros de Abraão temos parte do mesmo ministério. E como ele foi feito? Com antecedência. Um participante da destruição de Sodoma e Gomorra, de modo a noiva vai participar com antecedência o colapso deste mundo, com toda a sua orgulho gay, noites loucas, corrupção. Deixo-vos com as palavras do profeta, e a tradução para sua língua nativa, que descrevem-nos como as pessoas agem neste dia. E então, como não há cura, deixo você com a única cura possível para escapar dessa praga. Deus nos abençoe de seu irmão em Cristo.
Israel needed a way out of Egypt. They needed some way, some military strength or something to deliver them out of the hands of the Egyptians. Israel precisava de uma saída do Egito. Eles precisavam de uma maneira, uma força militar ou algo assim, para libertá-los das mãos dos egípcios. God provided a prophet with a vindicated original word, Moses. Is that right? Deus forneceu a um profeta a palavra original reivindicada. Moisés. Certo? They wanted an army to rise up and to take them out and beat the Egyptians down, but God sent them the word. Eles queriam que um exército se levantasse e os retirasse e derrubasse os egípcios. Mas Deus enviou a eles a palavra, The prophet, with the vindicated word that God had spoke before to Abraham, saying, Thy seed shall sojourn in a strange land, but I'll visit them with a mighty hand. o profeta com a palavra confirmada que Deus havia falado anteriormente com Abraão, dizendo: Sua semente viverá em uma terra estrangeira. Mas eu os visitarei com mão poderosa. The word that God had spoke, they was crying for a deliverer, and God sent them a prophet with the word. God had a provided way to tell the difference between the believer and the unbeliever. A palavra que Deus havia falado. Eles estavam clamando por um libertador e Deus lhes enviou um profeta com a palavra. Deus tinha uma maneira fornecida de dizer a diferença entre o crente e o incrédulo. And God, now some of them said, wow. E Deus. Agora, alguns deles disseram: Now if the plague falls, we'll just go to the hospital. Bem, agora, se a praga cair, nós apenas iremos para o hospital. If the plague happens to fall, you know what we'll do? We'll go get Dr. Jones. You know how to take care of it. Se a praga cair, você sabe o que faremos? Vamos buscar o Dr. Jones. Ele saberá como cuidar disso. Well, if the plague falls, we'll just go down beneath the ground in a cave and shut the door down. That won't do it one bit of good. Não funcionou. E, no entanto, eles eram espertos. Bem, se a praga cair, simplesmente caímos no chão, em uma caverna e fechamos a porta. Isso não vai funcionar nem um pouco. We'll stay in the house and Vamos ficar em casa. put a mask over our face and put some disinfect on it. Do a bit of good. Vamos colocar uma máscara rosto e vamos obter um pouco de desinfetante. Ele não fez um pouco de bom. God made a provided way. Yes. Deus criou um caminho provido. Sim. And it was what? The blood. E era, o que? Sangue. God provided it as simple as it seemed to take the blood of a lamb and sprinkle the door. Yet God said that was His way and He honored it.
Deus o providenciou, por mais simples que parecesse, para pegar o sangue de um cordeiro e espargir à porta. No entanto, Deus disse que era o seu caminho e o honrou. All out from under the blood died the firstborn. Tudo o que está debaixo do sangue está morto, o primogênito. Nosso cordeiro hoje não é o que Israel uma vez sacrificou. Mas era apenas um símbolo do verdadeiro cordeiro que estava por vir. O Senhor Jesus Cristo. Aplique o sangue abençoado dele em sua vida, em sua família, no lintel do seu coração, pedindo a Deus que perdoe seus pecados e se proteja dessa praga do coronavírus. Deus nos abençoe.